Olá, boa tarde. Está no ar o programa Hora Cidadã. Hoje vou conversar com a doutora Leopoldina de Luz Xavier, vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Cris, tudo em ordem? Bem-vinda. Parabéns pelo trabalho, né, feito na Associação dos Advogados Trabalhistas. Quero agradecer aqui que está no estúdio conosco o doutor Éder Luiz de Almeida, conselheiro da OAB estadual, advogado aqui em Guarulhos. Doutor Éder, obrigado pela presença aqui no estúdio. Parabéns pelo trabalho de vocês com relação, não só porque nós falamos assim, é o Instituto do Advogado, não é. Quando você luta pelo direito dos advogados, você está lutando pelo direito do cidadão. Então, isso que é importante. E eu quero dizer aqui, nós vamos, há aqui, doutor, alguns questionamentos com relação ao TRT2, não é isso? Exatamente. Então, eu quero dizer aqui que o Hora Cidadã é um programa democrático. Se eu tenho direito de resposta, se alguém do Tribunal do TRT2 quiser vir aqui se manifestar, o direito de resposta está aberto, inclusive para nós fazermos uma pauta com todas as partes envolvidas, porque o importante aqui é o cidadão, é a sociedade. E a liberdade de expressão é um direito constitucional que nós temos que lutar por ele e não pode haver censura, né? Não é isso, doutora? Exatamente. E o importante aqui é a luta. Esse manifesto dos advogados trabalhistas, doutora, existe aqui algumas reivindicações. Quais são essas reivindicações que vocês estão fazendo? Se você me permite, Cris, por primeiro eu queria fazer um agradecimento. Quando nós estávamos em campanha, nós estivemos aqui no seu programa, falando inclusive sobre a nossa pauta para os advogados. E quero dizer, fomos vitoriosos. Quero agradecer muito, inclusive, o canal que você abriu para que a gente, naquela época, pudesse levar nossas propostas e que eram revolucionárias. E agora já estar aqui, na condição de eleita, dizer que nós estamos cumprindo com aquilo que nós prometemos. Muito bacana, né, doutora? E eu fico feliz porque eu faço um trabalho aqui em prol da sociedade, né, do cidadão. Então eu fico muito feliz quando vem aqui alguém com a proposta e depois a gente vê cumprindo isso. Então, parabéns. Nós sabemos que às vezes nós temos um projeto e às vezes executar é difícil. Mas eu estou vendo que vocês estão executando esse projeto. Parabéns. E eu acho que tem que haver união dos advogados, do cidadão. E pensar que o Instituto dos Advogados não é para o advogado só trabalhista, é para o cidadão. Porque se melhora a condição no fórum, melhora para o cidadão também. É uma consequência, não é verdade? É verdade sim. Por outro lado, eu gostaria de deixar meu agradecimento, inclusive, ao doutor Éder Luiz de Almeida, que está aqui junto, me acompanhando, inclusive, conselheiro estadual, na luta, inclusive, que nós estamos tendo especificamente nessas condições, que é da advocacia trabalhista. Deixar também aqui meus cumprimentos ao meu presidente, doutor Lívio Onesco, que tem sido de uma coragem em defesa dos colegas. Ele tem sido, acho que, o orgulho da classe dos advogados. E a todos aqueles conselheiros e amigos que estão presentes na associação contribuindo. Parabéns para o presidente, para a senhora como vice-presidente, toda a diretoria. E eu fico feliz e eu tenho certeza que eu vou receber muitos e-mails, contato dos advogados, perguntando, questionando, eu vou encaminhar para vocês, né? E acho que isso é muito importante. Uma das reivindicações que eu estava lendo aqui no manifesto, doutora, por exemplo, algumas mudanças que foram feitas, né, na Barra Funda, a questão da competência. Fala um pouquinho para o advogado, para o cidadão, quais são essas reivindicações, qual é a indignação do Instituto dos Advogados Trabalhistas? Esta indignação já vem há algum tempo. Tanto é que houve esta renovação na associação, porque o advogado realmente estava com a sua alma bastante dolorosa, bastante pesada em relação às coisas que estavam acontecendo dentro da advocacia trabalhista, em especial no TRT da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo. Nós temos sentido há algum tempo que tem se fechado o diálogo com os advogados trabalhistas. Não é deixar de receber. Receber, tem o protocolo de receber. Sim. Agora, o problema é deixar de conversar, deixar de ouvir o advogado trabalhista. E nós tivemos coisas muito graves, inclusive. Perdemos o estacionamento no Rui Barbosa. Ah, é? Enquanto isso, nós temos aqui um tribunal do TRT da 15ª Região que privilegia o estacionamento
para o advogado. E por que retirou o estacionamento? Assim, existe um fundamento, eles falam por quê? Eles disseram que é renovação de contrato, isto, aquilo, aquele outro, mas eles nunca tiveram um diálogo aberto com a advocacia, até para ouvir as reivindicações e até para ouvir o nosso lado e ver se nós conseguiríamos, inclusive, com algumas sugestões, manter o nosso estacionamento. Cortaram a nossa lanchonete, o nosso restaurante. Tentaram cortar a nossa sala no 10º andar. Veja bem, o TRT2, ao contrário da Justiça Federal, da Justiça Comum do Estado de São Paulo, da 15ª Região, que pega as cidades do interior, não concedeu as férias de 30 dias para o advogado. É um dos poucos... Então todos concederam e o TRT2 não... dos raros tribunais no Brasil que não deu a suspensão de prazo por 30 dias, ou seja, durante 30 dias não corre nem o prazo e você também não tem audiência. E o advogado tem o direito a essas férias. Porque é um trabalho, embora o advogado seja autônomo, alguns são contratados, trabalham como empregados, mas ele precisa de férias, porque ele é um ser humano como outro qualquer, independente de qualquer questão, não é, doutora? E precisa de férias, então por que não conceder? E se os outros tribunais concederam, por que não conceder? Parece que a coisa, entendeu? Anda sempre para trás aqui em relação ao advogado, em relação ao jurisdicionado. Tanto assim que em relação às férias, amanhã às 16 horas, a OAB São Paulo, na sede da OAB São Paulo, a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, e a nossa associação, que é dos advogados trabalhistas, estaríamos assinando o ofício, já encaminhando a solicitação de férias de 30 dias para a presidenta do tribunal. Espero que haja sensibilidade do tribunal este ano e que eles venham nos conceder as férias de 30 dias. Posto que a advocacia, provada inclusive através de estudos, é uma das profissões mais estressantes. Então nós merecemos esses 30 dias de férias. Sim, é prazo, é pressão, a gente pega aquela causa como fosse nossa, né? Quando a gente... Então, tem que ser valorizado, né? E aquilo, consequentemente, a advocacia valorizada, o bom atendimento, isso favorece o cidadão também, né? A sociedade de uma maneira geral. Porque nós somos, a gente luta por justiça constantemente, né? Tem uma frase do Eduardo Couture que fala, devemos lutar pelo direito, mas quando o direito entra em conflito com a justiça, lutar pela justiça. Exatamente. Não é isso? Mas agora o que vem nos afligindo, e nos aflige muito, é que eles, assim, num passe de mágica e de uma forma muito repentina, decidiram fazer uma divisão judiciária no TRT2, na capital. Veja bem, por força mesmo até do 435 da CLT, por força de lei, a Justiça do Trabalho ela é única, ela não tem divisão judiciária, ela é única. Teve um momento em que nós tínhamos, por falta de espaço físico, nós tínhamos vários prédios, a Avenida Ipiranga, essa de Queiroz, vários prédios em que a gente se dividia e corria de um prédio para o outro. Não sei se você está lembrada, Cris, então, dessa época. Então, na época do Ipiranga, eu ainda era estudante, eu não peguei essa época. Pois é. Nós fizemos uma luta, foi uma luta muito brava, chegamos inclusive a abraçar o fórum, os advogados, e eles iam para a rua e eram combativos, advogados trabalhistas, e nós conseguimos unificar num único prédio, no prédio da Barra Funda. Legal. Então, todas as varas do trabalho, que a lei determina que sejam assim, ficaram concentrados num único prédio. Vem dizendo que o espaço é pequeno, que o espaço é pequeno, que o espaço é pequeno. Entretanto, nós temos várias unidades, inclusive ali ao redor, ou prédios, que podem, inclusive, ser uma extensão do Rui Barbosa. E pequeno não será, porque agora com o PJE, vai se diminuindo e vai sobrar espaço, inclusive físico. Mas o que eles decidiram? Fazer a divisão judiciária, que é inédita dentro da Justiça do Trabalho. Inédita. E dividiram, então, a Barra Funda, Zona Norte, Zona Leste... E Zona Sul. E Zona Sul. Barra Funda ficou como Zona Oeste. Num toque de caixa, locaram prédios, botaram
30 varas do trabalho lá na Zona Sul, mais 15 varas do trabalho na Zona Leste, parece que a coisa é mais ou menos nesses números mesmo, e ficou sem que estudasse, sem que houvesse um perfil de estudo, uma discussão com o advogado, na questão, por exemplo, da mobilidade urbana. Como o advogado pode estar fazendo uma audiência lá na Zona Sul, outra depois uma audiência ali na Barra Funda, quer dizer, outra lá na Zona Norte. As audiências, inclusive... Até porque a cidade com esse trânsito, ninguém chega em lugar nenhum, né? Você tem que sair 3 horas antes, porque o trânsito... Outra coisa que é pecaminosa, né, é a questão das audiências na Justiça do Trabalho. Marca-se audiência de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, audiência de instrução, em que você tem que ouvir, entendeu? A reclamada, ouvir o reclamante, ouvir as testemunhas das partes, quer dizer, impossível. Então isso vai acumulando, tem varas que as audiências às vezes atrasam 2, 3 a 4 horas. E a indignação, doutora, o que é um absurdo, que eu já vi muitas pessoas reclamando, eles marcam uma audiência, exemplo, 10 da manhã, vai acontecer meio de 1 hora. Agora, você, cidadão, você trabalhador, se você chegar atrasado, esquece, vai arquivar, vai ter que dar conta do processo. Verdade. Então, isso prejudica o cidadão. E a vida dele? Ele também tem as coisas, os afazeres. Por que não marcam, então, pelo menos de meia hora? Tudo bem, querem agilizar, enfim, é até louvável isso. Mas cria, então, mais meios de mediação, de conflito, sei lá, alguma coisa. Mas, assim, marca uma audiência e cumpre o horário. Porque é um absurdo marcar audiência de 10 em 10 minutos e não cumpre. Pois é, então tem todo esse atraso, desperdício de tempo, é dinheiro e tem mais. E aí o que perceberam? A questão da mobilidade urbana. Então é difícil você estar na Zona Sul, você estar no centro, você estar lá na Zona Leste. E o que querem agora falar? Videoaudiência. Outra coisa inédita dentro da Justiça do Trabalho. Videoaudiência, que é para não precisar haver deslocamento. Ora, quer dizer, é uma coisa tampando a outra, e que prova que essa divisão judiciária foi muito mal feita. Porque se ela fosse bem feita, não precisaria de uma videoaudiência. É a confissão que não houve estudo. Primeiro, não houve estudo, não se ouviu os advogados, impôs-se de cima para baixo a divisão judiciária. E eu queria agora colocar uma questão que me preocupa muito, porque a Constituição Federal diz que a organização judiciária e a divisão judiciária, no seu artigo 96, compete ao Tribunal Superior, TST, que deve mandar em projeto de lei para a Câmara, é questão federal, para a Câmara dos Deputados. Sim. Tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados, enviada ao presidente da República, que poderá aprovar ou vetar a lei. E nada disso foi feito. É divisão judiciária. Por quê? Porque, inclusive, mudaram a competência. E uma outra coisa, doutora, além disso, que acho bacana a doutora frisar aqui para o cidadão que está nos assistindo, para o advogado, para a sociedade, que deveria haver uma consulta também, né? Aos advogados, ao cidadão, que é o que precisa da justiça. Né? Todos nós podemos precisar em algum momento da justiça, então, né, do judiciário. Então deveria haver uma manifestação, um plebiscito, alguma coisa no sentido... Audiência pública, isso. Que está lá na lei, entendeu? Sim. O direito à publicidade, o direito de se discutir, o direito à audiência pública. Se é dever do Estado, o Poder Judiciário faz parte desse Estado. Sim. É um dos 3 poderes do Estado. E doutora, o importante é a democracia. A Constituição de 88 tem que ser cumprida. Então, assim, a democracia, em primeiro lugar, é ouvir o outro lado. Da mesma maneira que a doutora está aqui, o tribunal também tem de vir aqui e dizer e se manifestar. Que isso é importante, é a democracia, ouvir o outro lado. Isso é muito importante. Né? E o cidadão é a parte sempre mais fraca, né? A sociedade, né? Então, vocês, o Instituto, todos os órgãos que lutam, né? Isso é importante. E deveria haver uma maior comunicação entre as instituições, entre os órgãos, porque se tivesse feito uma audiência pública, não é verdade? Faria uma votação. Nós pedimos audiência pública. Como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Porque nós pagamos impostos, ninguém faz favor pra gente. Quem mantém tudo somos nós, através do pagamento dos impostos, não é isso? Então tem que ouvir o cidadão. E essas coisas me deixam indignada. Mas nós estamos indignados. Por outro lado, você veja bem,
nós estamos com falta de juízes. Quando era tudo unificado, você tem o juiz substituto. Na falta, eles estão todos no mesmo prédio, é fácil de um cobrir quer dizer, a ausência do outro juiz. O que está acontecendo, inclusive na Barra Funda e nos demais locais, é que não há juiz substituto. Se o juiz falta, suspende-se todas as audiências. E isto está ficando um horror. Guarulhos, nós estamos com uma das pautas mais atrasadas, audiência sendo marcada com um ano e meio, alvarás levando mais de ano, depois que o dinheiro está na conta do trabalhador, para se levantar, porque não tem condição de se levantar, porque não tem juiz, talvez para assinar, o cartório, está tudo aí um arraso. enfrentamos dois e problemas. Nós não temos juiz, que é de lei ter o juiz substituto, ter 2 juízes por vara, nós não temos o juiz substituto em Guarulhos, porque ficou faltando. Sim, aí teria que ter concurso, doutora, né? Para poder... Mas não vai dar, não, porque a questão ficou tão gigantesca, sabe? Colocaram assim tanto tentáculos, né, no povo, que ficou muito gigante. Então, quer dizer, aprovaram agora mais 37 juízes, não dá para nada esses 37 juízes que foram aprovados. Entendi. Talvez não dê para substituir na Barra Funda a necessidade que está havendo. Então precisa de mais juízes, mais varas. Porque descentralizou, porque dividiu. Entendi. Ah, entendi. Então eles foram deslocados, alocados em outros espaços, é isso? Exatamente. Então ficou faltando, por exemplo, alguns exemplos da Barra Funda foi para a Zona Sul. A Guarulhos teve juiz que foi para a Zona Sul, você entendeu? Então não há juiz sobrando para substituir. Entendi. Outra coisa que nós temos que ver é que isto não favorece ao jurisdicionado, não favorece ao trabalhador. Nesta divisão judiciária, e é divisão judiciária, eles mexeram inclusive na competência. Não houve nenhum ofício para nenhum órgão comunicando a mudança, não houve nada, doutora, quando eles começaram a fazer essas mudanças, eles não comunicaram, simplesmente implantaram as mudanças e... Implantaram as mudanças. A ASP tentou fazer um processo que parece-me foi no CNPJ, e segundo eu sei, eles justificaram que a adequação de prédio. Eu nunca vi adequar prédio e ter que mudar competência, né? E prédio se adequa na localidade, na proximidade, e não fazendo divisão judiciária. E para você ter uma ideia, então não dá para dizer que foi para colocar a justiça mais próxima ao trabalhador. Não, nós vamos fazer na Zona Leste, como tentaram induzir em erro, porque o trabalhador está lá na Zona Leste. Então, isso tem que ficar bem claro, doutora, porque a competência para propor ação trabalhista é no domicílio do... É da reclamada. Da reclamada, no caso, vou dizer assim, réu, para ficar mais fácil, da reclamada. Exatamente. Da reclamada. Então, quer dizer, então não é porque vai favorecer, é isso, o cidadão, o reclamante. Não favorece o reclamante. Favorece mais a empresa. Porque o reclamante, ele pode morar na Zona Leste, mas ele trabalha em São Paulo. Como tem muita gente que mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo. Exatamente. Né? São Paulo aqui. Existe essa migração. Trabalha lá no ABC, você entendeu? Tem outros que trabalham lá em Santos, ou cidades como Barueri. Quer dizer, não tem essa. E não fixou a competência, porque a competência na Justiça do Trabalho é pela reclamada, é pela empresa. Então, o que se fixou uma competência que se falar, não, nós queríamos ajudar o povo trabalhador, é um engodo. Entendi. É um total, muito pelo contrário. Era muito mais fácil, entendeu? Da forma que estava. Porque se fosse ainda favorecer o cidadão, o trabalhador, que a gente sabe que é a parte mais fraca na relação jurídica, nós sabemos disso. A empresa normalmente tem um poder econômico, para ela se deslocar, fica mais fácil. Agora, para o cidadão, para o trabalhador é mais difícil, né? Então, só se mudar essa competência, que não vai acontecer. Lógico. E outra coisa, e as testemunhas? Uma mora na Zona Norte, outra mora na Zona Sul. Outra... É mais fácil você aglutinar tudo para o centro, né? Sim. Do que você fazer testemunhas, uma indo de cada lugar diferente, correto? Para se encontrar lá na Zona Leste. Quer dizer, ou na Zona Sul, porque, assim, ou na Zona Norte. A justiça tem que ser mais próxima do cidadão. Só que nesse ponto de vista, olhando que a competência é da reclamada, no caso, para o cidadão não mudou muito, porque ele vai ter que se deslocar. É aquilo que a doutora falou, se ele mora em Guarulhos, né, se ele trabalha, então ele vai ter que se deslocar para ir na audiência. Então, só se mudar essa competência, que eu acho que é difícil, né? Sim, foi uma coisa feita de uma forma tão abrupta.
abrupta, sem estudo, Sem comunicar. qualquer estudo, sem ouvir as partes, sem querer fazer audiência pública, que está aí agora a videoaudiência. Videoaudiência, havia uma necessidade que se falou na questão do criminal. Sim. Por causa do preso que tem que se deslocar. O custo do Estado de transferir o preso. Isto, né? A questão da segurança, do custo, tudo isto. E não deu certo. Quer dizer, videoaudiência já é uma coisa provada que não dá certo. Em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, colocou-se, inclusive, o PJI que você deve estar acompanhando, Sim. que é o processo judicial eletrônico, para tirar o papel. Sim. Primeiro país no mundo que cria um processo judicial eletrônico. Não há experiência nenhuma. E outra coisa, esse processo judicial eletrônico tem sido o maior caos. Por quê, doutora? Não só para o advogado, como para os juízes. Porque você não tem uma internet ágil. Primeira questão. Você tem uma internet que fica congestionada, um PJI que fica congestionado. Então, o advogado e o juiz, porque o juiz está reclamando mais do que qualquer coisa na vida, super estressado, o juiz está ficando doente, porque ele trabalha durante o dia e trabalha durante a madrugada. É uma coisa, entendeu? E que ninguém vê. E trava, né? Deve travar o sistema. Trava então o você tem que entrar de madrugada, ou mais de manhãzinha, ou à noite, porque deve travar. Porque a gente sabe que a internet no Brasil, os serviços de comunicação e telecomunicação no Brasil é complicado. Um absurdo, cidadão. E você tem que ouvir. Por exemplo, no começo de dezembro, ficou-se 15 dias, quase 15 dias, sem poder distribuir ação no TRT da segunda região. Você tinha uma ação para distribuir e não podia distribuir a ação, porque não funcionava a distribuição eletrônica. E aí teve que ser no papel ou... Você levava, o juiz, um papel você levava, o juiz dizia que naquele dia você chegou para distribuir que não tinha, entendeu? Porque se é um prazo, uma prescrição... Uma prescrição. Não, mas e outra coisa, dentro da Justiça do Trabalho, a prescrição dos direitos, você conta dias. São 5 anos. Você pode ter, se você perde 15 dias, você pode perder 15 dias de direito à insalubridade, de deixar de receber, 15 dias de hora extra, e por aí vai. Porque o processo, o PJE vive mais sem funcionar do que funcionando. Entendi. Porque, doutora, eu acho que também se houver o processo eletrônico, não houver alguém para analisar, para dar andamento de maneira ágil, não vai ser ágil porque é eletrônico, isso é balela. É importante modernizar, é importante. Porém, tem que funcionar o sistema. E aí é uma questão também já do Estado, aqui é uma opinião própria minha, desculpa, doutora, também de pegar mais um pé dos serviços de telecomunicação no Brasil. Por exemplo, outro dia eu estava no meu telefone, no celular, aí você está falando, cai. Porque você fica muito tempo, você tem bônus, parece que propôs, a operadora desliga, aí você liga de novo. Porque cada vez que você liga, você computa mais o seu crédito, você vai gastando. Então, é isso que a doutora falou, tinha que ter havido um estudo. É importante modernizar? É importante. Mas nós também entramos em conflito com essas questões que prejudicam, né? Pois é, a presença física do juiz, inclusive, do juiz que está ligado ao processo, né? A identidade que não tem na Justiça do Trabalho, mas ela é muito importante. Mas, doutora... Então, a videoaudiência, você vai perder toda essa qualidade, né? Mas já foi implantado, já está valendo ou ainda vai ser? Olha, nós ficamos sabendo que iria se implantar a videoaudiência. Aí pedimos uma audiência, eu estive com mais 3 colegas falando com a presidenta do tribunal logo no começo do ano, em janeiro. Não, é um projeto, é uma ideia, entendeu? E a coisa ficou assim, sabe, muito Aí superficial. O juiz não vai estar na sala com as partes, é isso? Vai estar só as partes, o juiz vai estar longe, numa videoconferência? Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Por quê? Quando foi à tarde, isto foi pela manhã, quando foi à tarde, nos telões, né? Na Justiça do Trabalho, que tem os telões na pré-sala de audiência, você já via, entendeu? Já todas as notícias sobre a videoaudiência. Entendi. Fizeram,
Outro dia nós vimos já o tribunal, quer dizer, lá num debate sobre videoaudiência, que nós fomos lá para protestar, que é o nosso direito, nós fomos lá, porque as coisas estão sendo feitas, onde é que está a presença do advogado? Doutora, agora, parece-me, entendeu, que é o inverso. A Constituição diz, o advogado é indispensável ao Poder Judiciário. Sim. E nós estamos no sentido que nós somos altamente dispensáveis ao Poder Judiciário. É verdade. Doutora, o tema é interessante, não vai dar para falar tudo hoje, já fica o convite para o presidente vir com a senhora, toda a equipe do Instituto dos Advogados, para a gente conversar sobre isso novamente. Deixo o espaço aqui aberto para o TRT2, para o setor da imprensa, de comunicação, vir até aqui, o dia de resposta, porque o importante aqui, pessoal, é ouvir o cidadão, é a sociedade. Então, nós temos o dia de resposta, já fica aqui aberto para vir aqui, para a gente conversar, para debater. O importante aqui, não é, doutora, é a sociedade, é o cidadão. E o cidadão tem que ser informado, as coisas não podem ser assim. É um país democrático, então, democracia. Então, já fica aberto aqui para alguém vir aqui conversar, explicar a versão do TRT2. Doutora, deixa o e-mail da senhora. Já fica o convite para a senhora voltar aqui, deixa o e-mail, caso algum advogado, algum cidadão queira tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a senhora diretamente, que é leopoldinaxavier@ig.com.br. Isto. Eu gostaria também de dar o da associação. Sim. Que é www.atsp.com.br. Nosso telefone é 3326-3944, 3229-8389. Nós podemos doutora, atender... esse manifesto tem no site? Tem, da associação. Então, qualquer cidadão que quiser entrar no site, ele pode estar vendo, lendo esse manifesto. Exatamente. Gostaria de dizer a você, não sei se dá tempo ainda. Dá, rapidinho dá. Que nós fizemos, a segunda-feira passada, em 10 localidades, inclusive aqui em Guarulhos, na Barra Funda, distribuímos este material a todos os advogados, o manifesto. Foi muito bem recebido pela classe dos advogados. Eu acho que havia um sentimento reprimido Sim. de que as coisas estão acontecendo Sim. e que faltava uma voz Sim. verdadeira, entendeu? Que falasse por ele. Então, nós estamos falando, soltamos o manifesto, queríamos dizer que advogado é cidadão. Sim. E como cidadão, ele tem o direito de fazer passeatas, ele tem o direito de protesto, Sim. ele tem o dever, inclusive, disso. É a democracia. Até porque ele é bacharel em ciência jurídica. Sim. Ele tem uma consciência formada, né, sobre os direitos, sobre as prerrogativas. Então é dever mais do que qualquer um Sim. do advogado Sim. se unir para defender os seus direitos. Sim. E nós queremos fazer assim, nós estamos querendo chamar o advogado para chegar o momento, se precisar, pararmos na consolação e dizermos, queremos ser ouvidos e assim não dá mais. Sim. Temos os nossos Parabéns, direitos. doutora, pelo trabalho. Só para completar, Cris, se você me desculpe, e não vamos parar aí. Vamos tomar também todas as medidas judiciais, tudo aquilo que nós pudermos fazer. Em nome da classe dos advogados trabalhistas, a Associação dos Advogados Trabalhistas irá fazer. Parabéns, doutora, pelo trabalho. E você, cidadão, fique ligado no Hora Cidadã, porque cidadão bem informado é menos enganado. Dúvidas, sugestões, mande e-mail para horacidadã@hotmail.com sem o acento. Então, é Hora Cidada. Um abraço, até o próximo programa.